Você já conhece a inteligência artificial? Sabe como ela pode e já está revolucionando a agricultura? No vídeo de hoje, o professor Sárvio Valente, do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, vai abordar este e outros temas relacionados a Machine Learning, Deep Learning e inteligência artificial em diferentes sensores, máquinas, revolucionando a agricultura. Antes de irmos, porém, ao vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para ficar antenado a outros vídeos relacionados ao tema e também acione o sininho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o convite. Foi-me incumbido, então, de falar sobre inteligência artificial na agricultura. É um tema que é uma ferramenta, que a gente tem utilizado aí nos nossos projetos. Eu tenho trabalhado muito, desde o meu doutorado, com agricultura de precisão e, mais recentemente, agricultura digital. Então, a gente tem ajudado aí no que é possível os departamentos aqui da universidade, o departamento de zootecnia, o departamento de agronomia, Então, a gente tem ajudado nessa questão aí da inteligência artificial, no processamento de dados. E eu estou falando isso porque isso é um tema que ele abrange toda a agricultura. Então, ele não fica somente preso, por exemplo, ao pessoal da ciência da computação ou o pessoal da engenharia agrícola, por exemplo, mas sim circunda, tudo que a gente vê de agricultura, tá? Meu nome é Sárvio Valente, sou professor aqui na UFV, no Departamento de Engenharia Agrícola. Para quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais, eu tenho um canal onde eu faço várias postagens mais técnicas, que é o Agricultura de Precisão, e também tem um canal no YouTube, Agricultura Digital, tá? Bom, sem mais demora, vamos aqui avançar com a nossa apresentação. Eu não poderia, avançar sem definir um pouco aí sobre agricultura de precisão, que eu considero que foi onde começou a agricultura digital, No entanto, quando a gente fala de agricultura de precisão, normalmente a gente fala em termos de variabilidade espacial, ou seja, nós estamos querendo fazer um manejo da variabilidade espacial, um manejo considerando que existe variação no campo, tá? E para isso, logicamente, a gente segue algumas etapas. Então, a gente obtém os dados. Para obter os dados, a gente pode utilizar, por exemplo, o quadriciclo para fazer uma amostragem georreferenciada de solo. A gente pode utilizar aí os drones, a gente pode utilizar também as colhedoras para medir o que está sendo colhido no momento que está sendo colhido, no local que está sendo colhido. Depois esses dados aí, eles devem ser processados, logicamente. A gente faz uma recomendação e então a gente vai corrigir, a gente vai atuar. Depois que a gente faz isso, então a gente vai avaliar o retorno que a gente teve com essa atuação que a gente teve, e aí, logicamente, nós vamos obter novos resultados, e aí, novamente, nós vamos processar, recomendar e atuar, e assim a gente vive nesse ciclo, tá? Então, eu vou falar aí, em termos de inteligência artificial, como que ela se encaixa dentro desse processo todo, tá? Bom, primeiramente, falando então do processo de obtenção de dados, a gente tem hoje as colhedoras. Essas colhedoras, elas estão dotadas, logicamente, com GPS, com sensores dos mais diferentes tipos, principalmente o sensor de fluxo de grãos, e com isso a gente pode obter uma informação que eu considero que é uma das primordiais para quem quer fazer agricultura de precisão, que é a produtividade. Então, nós podemos saber não somente a produtividade média do talhão, mas a produtividade que a gente obteve em cada parte da nossa fazenda, em cada parcela do nosso talhão. Então, a gente pode identificar as zonas onde eu tenho, por exemplo, alta produtividade, e isso pode ser recorrente ou não, e eu posso identificar as zonas que eu tenho baixa produtividade. E isso é importante para a gente poder fazer tanto o manejo da fertilidade, mas também identificação de doenças, pragas, compactação de solo, e, enfim, entrar com todo um manejo, uma gestão agrícola em cima dessa variabilidade que existe nos campos agrícolas. Então, a outra forma da gente obter dados é através da amostragem de solo. Existem, na agricultura de precisão, várias técnicas de amostragem, essa aqui é uma delas. Nesse caso aqui, a gente faz uma amostragem, que a gente chama de amostragem em grade, uma amostragem uniforme em grade. Nesse caso aqui, a gente coletou uma amostra de solo a cada hectare, e, logicamente, essa amostra de solo que a gente coleta, é uma amostra composta, em torno desse ponto. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, que está localizado aqui numa área qualquer, num ponto qualquer,
esse ponto, em torno dele, a gente coleta aí várias subamostras, tá? Essas subamostras, amostras simples, então a gente junta isso tudo, né? Isso vai virar uma amostra número 200, número 100 e assim sucessivamente. Isso vai ser empacotado, etiquetado, vai ser levado para o laboratório. Como eu sei a posição geográfica de cada amostra composta, então a gente sabe os valores e de onde eles vieram, tá? E com isso a gente pode elaborar algumas outras informações, os mapas de variabilidade espacial dos mais diferentes atributos do solo, né? Teor de argila, teor de potássio, fósforo e assim sucessivamente. E, logicamente, para a gente poder fazer isso da forma mais rápida e de uma forma operacional mais rápida, né, com maior capacidade de trabalho, a gente normalmente utiliza alguns equipamentos específicos para isso. Uma outra forma da gente obter dados é através de sensores. Lógico, a gente pode utilizar, por exemplo, aqui, um sensor de condutividade elétrica aparente do solo. Esse aqui é um tipo. Aqui a gente tem um outro equipamento, também para medir a condutividade elétrica aparente do solo. Nesse caso, ele mede a condutividade em diferentes profundidades do solo. Então, ele entra em contato com o solo, mas o bulbo de condutividade elétrica gera aí a profundidade para a gente que a gente deseja. Nesse caso aqui é um equipamento francês, da Geocarta. Esse equipamento ele mede na profundidade de 50 centímetros, 1 metro e 2 metros de profundidade. E ele gera, por exemplo, mapas desse tipo aqui, onde a gente poderia ter um raio-x da área, né? Tem muita gente que faz uma correlação da condutividade elétrica com os atributos do solo. A gente normalmente faz isso nos artigos científicos, mas a ideia básica da condutividade elétrica é a gente identificar os padrões, ou seja, locais que eu tenho uma condutividade elétrica mais alta e locais que eu tenho uma condutividade elétrica mais baixa. Com isso, a gente poderia segregar o solo. Então, significa, por exemplo, que aqui eu tenho um solo semelhante, e aí a gente poderia considerar esse solo semelhante, fazer uma amostragem, identificar o que a gente tem ali, fazendo uma amostragem, nesse caso, uma amostragem dirigida, que é uma outra técnica de amostragem que a gente tem. Bom, esse aqui é um outro equipamento, esse aqui, inclusive, é o mais famoso deles, né? É de uma empresa chamada Veristec, dos Estados Unidos, e esse equipamento é o Veris, né? Então, ele mede a condutividade elétrica aqui, através do contato dos discos com o solo. Ele mede a condutividade elétrica no perfil de 30 centímetros do solo e também de 90 centímetros do solo, tá? Eu estou marcando aqui porque a distância entre os discos aqui indica para a gente a profundidade, né, de medição do perfil do solo. Esse equipamento, já existe equipamentos desses mais novos, que é capaz de medir também em tempo real, né, qual que é o pH no sistema stop and go ou on the go, na medida que a máquina anda, faz a medição, e também tem um sistema com espectrometria que mede a reflectância do solo utilizando sensores ópticos, né, para medir aí, por exemplo, a matéria orgânica. Lógico que ele não mede a matéria orgânica, mas esses dados nos dão uma correlação com a matéria orgânica e, logicamente, isso não evita que a gente tenha uma amostragem, mas pode reduzir muito a quantidade de amostra necessária e, com isso, a gente pode elaborar mapas até mais precisos. Esse equipamento aqui que eu falei para vocês. Então, ele é o Veris, o 3, né, já é uma evolução, e ele mede a condutividade elétrica no perfil de 60 centímetros, ele mede também o pH e ele mede também aí a matéria orgânica, né? Logicamente, no sistema indireto, através de uma reflectância. Ele mede aí a reflectância no vermelho e no infravermelho, com base nisso e algumas amostras de solo, ele gera um modelo para poder fazer a estimativa para toda a área, tá? Essa que é a ideia. Aqui está mostrando a gente com esse equipamento foi doado pela Universidade de Illinois, e a gente foi para Lucas do Rio Verde, e nós coletamos dados lá em Lucas. Hoje ele continua no Mato Grosso, coletando alguns dados, e já está retornando para Rio Paranaíba para a gente coletar outros dados com esse equipamento, tá? É um sensor. Eu estive, né, logo ali no início da pandemia, eu estive na Alemanha, numa feira muito grande chamada Agritécnica. Essa feira é uma das maiores do mundo. Eu acho que deve ter lá em torno de uns 80 hectares só de feira agrícola, e foi apresentado muitas máquinas, muitos sensores, né, muita coisa nova nessa feira. E um dos sensores que foi apresentado lá é esse Soil Reader. Esse equipamento aqui, segundo os fabricantes canadenses, ele é capaz de medir em diferentes profundidades os teores, né, dos constituintes do solo, então nitrogênio, fósforo, potássio, enfim, correlaciona com vários atributos do solo. Logicamente, pessoal, coleta-se muitos dados, mas é denso a quantidade de dados, mas, logicamente, isso não evita que você tenha algumas amostragens do solo. Você precisa de ter essas amostragens, logicamente, até para fazer uma calibração e uma verificação, né? Uma validação.
Aqui na UFV a gente tem feito alguma coisa nesse sentido também. Nós fizemos um trabalho aí que foi publicado em 2010 na Precision Agriculture, que é a ideia de um sensor para medir também os nutrientes do solo. Logicamente, nesse caso, nós não medimos diretamente no solo, é um sensor de bancada, né? Usado aqui um espectroradiômetro, e logicamente nós não medimos diretamente no solo, nós medimos numa resina. Por quê? Porque é uma crítica muito grande que nem tudo aquilo que está no solo, às vezes você mediu, tem um fator alto, nem tudo que está no solo está disponível para a planta. Então, a ideia aqui foi usar uma resina para subtrair, né, que simula aí, como simulasse, né, se fizesse aí um papel da raiz, acaba sugando ali do solo alguns nutrientes, e então a gente faz a medição nessa resina. Logicamente, é um trabalho inicial, mas depois nós já fizemos outras coisas, né, utilizando aí um sensor de baixo custo, e mais recentemente nós estamos trabalhando, através de um orientado meu, o doutorando Tiago Furtado, nós estamos trabalhando aí num sensor que mede a reflectância, né, e a transmitância numa tubeta dessa. Então, a gente pode colocar aqui a tubeta e aí a gente pode determinar vários dados. Nesse caso aqui, a gente determina comprimento de onda que varia de reflectância, né, que varia no comprimento de onda de 400 até 1.700 nanômetros. E são vários dados que a gente pode obter. E, logicamente, esses dados poderiam nos dar correlações interessantes, por exemplo, com alguns atributos do solo. E a gente tem obtido isso. Outra forma de obter dados é através de câmeras, né? Desde câmeras mais baratas, por exemplo, a MAPI, que é uma câmera que é adaptada, mas mede aí o comprimento de onda do vermelho, o infravermelho e o NI. Com isso, a gente pode calcular um índice de vegetação chamado NDVI, e, lógico, isso aqui poderia nos indicar, por exemplo, alguma variabilidade que teria na área em termos de índice de vegetação, ou seja, plantas mais saudáveis e plantas menos saudáveis. Eu não vou dizer saudável, mas eu vou dizer com maior massa. Se tem maior massa ou menor massa, acaba indicando para a gente que aquela que tem menor massa poderia ter algum problema. Mas aí, logicamente, você vai ir a campo e verificar o que está ocorrendo. E esse que é o objetivo, né? Quando a gente parte para o uso de câmeras com drones, né? Como sendo uma plataforma que carrega essas câmeras. Então, o mais importante num drone não é nem o drone, mas sim o sensor que vai nele, no caso a câmera. Então aqui a gente tem um exemplo de uma câmera dessa, uma câmera Mica Sense, uma câmera mais cara, né? E essa câmera já tem 5 bandas. E veja que cada banda é um canal diferente. É como se fosse 5 câmeras diferentes numa câmera só, né? Porque aqui a gente tem um único sensor, aqui a gente tem vários sensores. E isso, logicamente, nos dá muito mais precisão na hora da gente medir esses canais diferentes. E com esses 5 canais diferentes, a gente pode gerar mais de 20 índices de vegetação diferentes. Então, só para vocês entenderem a quantidade de dados que a gente consegue gerar com essas câmeras que mede apenas 5 bandas. Eu posso gerar 20 índices diferentes, índices de vegetação. Então, é como se eu tivesse 5 variáveis e conseguisse gerar aí 20 variáveis. Tá? A gente agora tem essa mesma marca, né, lançou mais recentemente, a Altum. Essa aqui tem também, além dos 5 canais, ela tem um 6º canal, que é um termal, um infravermelho termal. Logicamente, essa câmera tem um custo ainda maior do que essa segunda. E, mais recentemente, o pessoal já está lançando câmeras que a gente chama de hiperespectrais, que faz aquela mesma ideia do sensor que eu mostrei para vocês anteriormente, que faz medições aí de 400 nanômetros até 950 nanômetros, divididos aí em 125 bandas diferentes. Logicamente, é uma câmera mais pesada, uma câmera mais cara, e você precisa de uma plataforma, né, um robô, um drone mais pesado, mais robusto, para conseguir suportar e carregar essa câmera por um longo período de tempo. E lógico, né, pessoal, o celular passou a ser aí uma grande fonte de informação para aqueles que estão trabalhando com agricultura. Então, a gente pode tomar esses dados e a gente pode fazer uma gestão de pessoas também utilizando o próprio celular. E, lógico, esses dados que são obtidos, a gente pode utilizar na inteligência artificial. Uma outra forma da gente obter dados é através do uso de, lógico, satélites e drones, que eu já apresentei. Falando aqui nos satélites, a gente tem aí imagens gratuitas do Sentinel-2, Landsat 8, Sibers 4A, que inclusive é um satélite brasileiro, muita gente não sabe. Ele é um satélite brasileiro consorciado com a China e, mais recentemente, o brasileiríssimo Amazônia 1. Né? Então, esses são algumas fontes, né, que a gente pode utilizar para obter dados. Mais recentemente ainda, né, a gente tem a apresentação aí de vários robôs, isso veio muito forte, a gente viu isso muito forte na Agritécnica em 2019, com o uso de robôs. Então, aqui a gente tem um exemplo, um robô da Bosch chamado
Bonnie Robb. Esse robô ele é muito interessante porque ele nos lembra os primeiros computadores que surgiram, né? Então, os primeiros computadores, todo mundo achava assim, vai ser o computador e tal, mas, na verdade, o que a gente viu mesmo depois foi um boom de softwares, novos softwares. E aqui me lembra isso por quê? Porque esse robô ele é uma plataforma. Então, a gente, né, como agrônomo, como engenheiro, a gente pode colocar aqui as plataformas, criar novas plataformas, criar novas ferramentas e encaixar nesse robô que vai executar alguma coisa que a gente deseja, né? Então, eu poderia, por exemplo, colocar um sensor de resistência à penetração do solo, que vai fazer medições do campo, ou então eu posso colocar um sistema de pulverização que vai fazer uma filmagem e aplicar somente onde eu desejo. Então, não teria pessoas envolvidas, apenas o robô transitando pelo campo e executando aquilo que a gente ordenou para ele executar. Eu fiquei um tempo na University of Illinois, 2018. Lá na universidade, eu passava todo dia em frente a um laboratório lá, e eles construíam um robozinho, que é exatamente esse robô aqui. Na época, um pouquinho mais rudimentar, o robô era todo impresso na impressora 3D. E o que ele fazia? Ele obtia dados. E que tipo de dados? Dados para, por exemplo, fazer melhoramento genético. Então, aqui nesse caso, ele está fazendo medições, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar no vídeo, mas ele está fazendo medições, por exemplo, da largura aí do colmo da planta de milho, né, a inserção da folha, coisa desse tipo, né, que ele faz medição. Então, ele fica simplesmente coletando dados para, logicamente, avançar para um melhoramento genético mais robusto. E aqui a gente começa a saltar de patamar, né? Aqui a gente não está mais somente avaliando em termos de variabilidade espacial, que é aquilo que a gente falou na agricultura de precisão, mas a gente avançando para um nível superior de coleta de dados para melhoramento genético. Então, a gente parte para outro patamar e aí a gente começa a entrar com uma agricultura digital, tá? Esse aqui é um robô, né? A nível brasileiro, o UFV, esse é o nosso UFV Boot, que a gente está construindo aqui na UFV, é um projeto da FAPEMIG que nos financiou, e a gente está construindo esse robozinho. Esse aqui é um sonho nosso e que o professor André, aqui da UFV, está colocando em funcionamento. Graças a ele, a gente está, então, avançando na construção desse robô. É um projeto que foi aí, financiado, né? Um projeto que eu escrevi em 2017 para o CNPq, e a gente está aí avançando na construção desse robô, e, inclusive, ele tem placa solar. Logicamente, a gente quer coletar dados com ele. E a gente não pode esquecer de falar aí da internet das coisas, né? Que vai gerar uma quantidade de dados para a gente, esses dados conectados em tempo real, todos eles sendo deslocados lá para a sede da fazenda. Então, a gente pode ter, por exemplo, a máquina conectada nessa rede, com vários sensores. A gente tem sensores, por exemplo, de solo, sensor de planta, né? Eu posso ter sensor da vaca, eu posso ter sensor do solo, posso ter sensor da planta, do clima e assim sucessivamente. É uma quantidade de dados muito grande, então é o que a gente está vendo hoje. A tendência é a digitalização da agricultura. Desenvolvimento de vários sensores, novas plataformas, né, robótica, que eu acabei de comentar, aumento da conectividade no campo. A gente está vendo aí, né, o pessoal da SpaceX lançando satélites para a gente poder ter, por exemplo, satélites em qualquer lugar do planeta, internet em qualquer lugar do planeta. Armazenamento e processamento de dados em nuvem, então a gente está vendo isso acontecendo e, logicamente, a gente cai aqui dentro do data science e da inteligência artificial. Tá? E é disso, né, logicamente, que a gente vai falar. Então, para a gente poder processar esses dados, né, logicamente, a gente tem que avançar com esses dados. Então, a gente tem que fazer limpeza de dados, a gente tem que coletar os dados de forma correta, a gente precisa de visualizar dados, fazer estatística, geoestatística, né, modelagem sem variograma, e aí a gente pode fazer, por exemplo, gerar modelos, né, gerar novas features, por exemplo, índices de vegetação, e aí a gente pode criar os nossos modelos de machine learning, por exemplo, utilizando aí algoritmos como Randall Forest, K-means, SVM, XGBoost e assim sucessivamente, inteligência usando redes neurais artificiais para a gente poder fazer predição e classificação e algumas recomendações aí para ajudar no nosso processo de tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, pessoal, quando a gente fala em inteligência artificial, ela é um campo maior, logicamente, dentro dela inclui várias coisas. Então, a gente tem, por exemplo, linguagem natural, onde, por exemplo, um operador, ele entra na máquina e quando ele entra, já tem lá um reconhecimento facial, que já reconhece quem é aquela pessoa, já dá um bom dia para ela e já avisa para ela qual que será, por exemplo, a ordem de serviço dela daquele dia.
né? E pode conversar com essa pessoa em tempo real, na máquina, máquina para pessoa, de pessoa para máquina, né? E aí a gente pode também incluir aqui a robótica. Logicamente, a robótica é uma plataforma, mas existe ali uma inteligência por trás daquilo para fazer as coisas acontecerem de forma autônoma. Dentro da inteligência artificial também inclui o que a gente chama de machine learning. Dentro do machine learning, inclui técnicas que a gente chama de deep learning, que são redes neurais profundas, tá? Então, uma rede neural, ela faz o que o machine learning faria. No entanto, aqui a gente pode resolver problemas mais sofisticados. E, logicamente, dentro dessa interface toda aqui entra o que a gente chama de data science. A gente precisa do data science. Data science é a exploração dos dados, né? A gente explora os dados, cria novas features, cria novas informações. E eu vou dizer para vocês que quem é agrônomo, por exemplo, que está trabalhando com uma modelagem de alguma coisa, ele é muito interessante ele conhecer esse background dele, né, como agrônomo, para ele poder ajudar no data science, para alimentar esses modelos de machine learning. Porque o modelo de machine learning não vive somente do algoritmo, mas ele vive da alimentação com dados. E eu preciso, às vezes gerar dados, que são dados, informações, né, interessantes para esse modelo performar bem. Porque nem sempre ele vai performar bem se você entrar com dados de qualquer jeito. Tá? Então, eu preciso o conhecimento, né? O conhecimento técnico ele é muito importante aqui quando a gente fala em inteligência artificial. Bom, a gente pode dividir os modelos de inteligência artificial em basicamente dois tipos, né? Aprendizado que a gente chama de aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. É dividido basicamente dessa forma. O aprendizado supervisionado, né? Vamos imaginar que eu queira gerar um modelo para identificar o que é laranja do que é maçã, tá? E aí, vamos imaginar, então, que eu vou fazer esse teste com vocês. Vocês aí em casa podem imaginar isso. Vamos imaginar que eu pego vocês e vendo os olhos de vocês, coloco uma venda. Vocês não sabem que fruta que eu tenho aqui na minha mão. E aí eu te faço a pergunta, que fruta que eu tenho aqui na minha mão? E aí você não está vendo. Então é provável que você me faria algumas perguntas. E aí eu te pergunto, quais as perguntas você me faria? É provável que você me perguntaria, por exemplo, qual é a cor da fruta que eu tenho na mão? Qual que é a massa dela? Dureza? Textura? Qual que é o diâmetro? Você me faria perguntas, e essas perguntas que você me faria exigem um conhecimento técnico para você identificar com facilidade que fruta que é, se é maçã ou se é laranja. Tá? E quando a gente faz isso, né, a gente faz essas perguntas, a gente normalmente chama essas perguntas de features. Aqui no Machine Learning, nós não gostamos de chamar essas perguntas, né, essas features, nós não gostamos de chamar isso de variáveis, tá? Variáveis independentes, então nem pensar, porque não necessariamente são variáveis independentes, tá? Por quê? Porque no Machine Learning, na inteligência artificial, nós estamos interessados em fazer predições mais corretas possível, tá? E depois eu vou falar um pouco mais disso. E aí, isso, né, esse conjunto de perguntas, a gente constrói em colunas, tá? Num banco de dados que nós chamamos de banco de dados X. E cada linha do nosso banco de dados é um exemplo, é uma amostra, é um exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma maçã, aqui eu tenho um outro exemplo de maçã, aqui outro, aqui um de uma laranja, aqui outro de laranja e aqui outro de laranja. Então, aqui no total eu tenho 6 linhas no meu conjunto X, né? Logicamente que a gente precisa de muito mais do que isso. E aí a gente tem várias perguntas, que são as nossas colunas. Isso compõe a nossa matriz X, tá? E se eu te perguntasse, né, se isso aqui é uma maçã ou uma laranja, provavelmente você ia falar que é uma maçã, mas na hora que a gente abrir, você vai perceber, não, isso é laranja, né? Então, os modelos erram, assim como nós erramos, tá? Por quê? Porque a gente pega as características que, às vezes, faltou alguma coisa que era necessária, mas a gente não tinha essa pergunta, né? E aí, meu modelo falha. Por que eu não tenho essa pergunta? Às vezes, porque você não quer fazer um modelo destrutivo, por exemplo, que precisa, por exemplo, de cortar a fruta para saber que fruta que é essa. E que, nesse caso, né, a gente tem, se é maçã ou se é laranja, eu tenho aqui o nosso vetor Y. O nosso vetor Y nada mais é do que a resposta. Por isso que a gente chama de supervisionado. Então, eu preciso de rotular, olha, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã. Então, os 3 exemplos aqui seria maçã. Então, eu seria, por exemplo, os 3 linhas aqui do meu banco de dados. Depois, eu teria as 3 últimas, que seria, por exemplo, laranja. E assim a gente compõe o nosso vetor Y. Tá? Com esse vetor X e vetor Y, a gente pode criar os nossos modelos de classificação. Então, eu tenho aprendizado supervisionado e, nesse caso, eu fiz uma classificação. É uma
uma categoria, né? É uma coisa discreta. 0 ou 1, né? Sim ou não, doente ou não doente, maçã ou laranja, gato ou cachorro, e assim sucessivamente. Mas eu poderia criar um modelo que a gente chama de modelo de regressão. Se eu quisesse, por exemplo, saber se uma laranja ela está mais doce que a outra, por exemplo, eu quero prever o grau Brix da laranja simplesmente olhando para ela. Então, é provável que vocês, né, simplesmente olhando para essas 3 laranjas, achariam que essa laranja aqui provavelmente é a mais doce, a mais gostosa dessas todas. Então, a gente poderia criar um modelo que classifica essas laranjas entre laranja com maior doçura ou menor doçura, em graus Brix. Então, eu não faria uma classificação de doce e não doce, mas eu poderia colocar em escalas, né, em níveis contínuos. E quando a gente faz isso, eu estou calculando o grau Brix. Nesse caso, o meu vetor y vai ser um número contínuo, que é o grau Brix, e eu estou fazendo um modelo de regressão. Tá? Partindo agora para o modelo não supervisionado, a grande diferença que a gente tem aqui é o seguinte: eu tenho as features do mesmo jeito, tá? As características, que seriam as perguntas que vocês me fariam, cor, massa, dureza. No entanto, aqui nós não temos o vetor y. Nós não temos que rotular se é maçã ou se é laranja. Eu não sei, não vou rotular, e simplesmente o meu modelo vai dividir o conjunto em grupos, em clusters. Tá? Então, ele dividindo em grupos, para mim, talvez já é suficiente. Por quê? Porque depois de um certo tempo, meu modelo aprendeu o que é grupo 1, grupo 2, eu vou lá e continuo classificando. Então, veja que nesse caso, eu não preciso de rotular os dados, que dá muito trabalho, né? A gente ia a campo, coletar dados, isso tudo dá muito trabalho. A rotulagem, ela é trabalhosa, tá? Ela gasta dinheiro para ser feita. Então, vocês já entenderam, né? Eu preciso da matriz X com as minhas features, que são as minhas colunas, e aqui nas linhas a gente tem as nossas observações, os nossos exemplos, né? São as minhas laranjas e as minhas maçãs. E eu tenho o vetor Y. Tá? No vetor Y eu tenho se esse exemplo aqui, ó, é uma maçã ou uma laranja. Tá? Essas são as nossas observações e esse é o modelo de classificação. E eu tenho o vetor Y, nesse caso, para regressão. Tá? Aqui eu teria, por exemplo, grau Brix, ou temperatura, ou lucratividade, ou qualquer coisa que você deseja prever, que é um número contínuo. Por exemplo, uma demanda de um determinado produto ao longo do tempo. Tá? Isso é uma regressão. Muito bem, então eu tenho a regressão, eu tenho vários modelos que a gente pode utilizar, eu tenho uma regressão linear, eu tenho um Support Vector Machine, Decision Tree, Random Forest, Deep Learn. A gente pode usar vários algoritmos para fazer isso, logicamente, para classificação a gente tem vários também. Logistic Regression, Support Vector Machine, Decision Tree, Random Forest, redes neurais artificiais. Os modelos que os algoritmos, normalmente, eles podem servir para classificação ou para regressão. Às vezes não, tá? Depende. E para fazer a classificação não supervisionada, nós temos vários também. Caminhos, fuzzy caminhos, e tem vários outros algoritmos que a gente pode utilizar para fazer essa classificação. E aqui, dando um exemplo para vocês, olha só, vamos imaginar que eu tenho esses dados aqui coletados em campo. Tá? E vamos imaginar que o mapa real fosse esse. Então, com esses dados coletados em campo e com esse mapa real, vamos imaginar que esse fosse o mapa real, veja só, se eu fizer uma interpolação desses pontos, fizer uma interpolação por IDW, que é o inverso da distância, eu vou ter esse mapa. Então, existe uma diferença desse para esse. Ó. Aqui está bem marcado, mas olha, aqui tem um erro grande, né? Aqui tem outro, ó, né? Aqui tem outros. Então, por quê? Porque eu não tenho amostragem. Não adianta, não tem milagre. Né? E aqui, se eu usar krigagem, da mesma forma. E agora, se eu usar por exemplo, Machine Learning, só que no caso do Machine Learning, eu vou usar esses dados mais um sensor que correlaciona muito com esses dados. Né, que é a ideia de usar sensores que coletam muitos dados. Então, eu teria, por exemplo, exatamente o mapa. Né? Se eu tiver uma informação que eu possa coletar que correlaciona muito com esses dados, e usar esses dados mais o dado do sensor, eu posso usar o Machine Learning e gerar informações muito mais acuradas. Tá? Essa que é a ideia. A gente pode usar também para poder fazer definição de zona de manejo. Nesse caso aqui, usando, por exemplo, classificação não supervisionada. Então, eu tenho vários dados coletados em campo. Com esses vários dados coletados em campo, a gente tem várias camadas de informação e a gente, logicamente, cada um desses aqui, por exemplo, teor de argila, é uma coluna do nosso banco de dados, é a nossa feature. Qual que é a condutividade elétrica a 20 centímetros? É uma outra feature. Qual que é a CTC do solo? Outra feature. E assim sucessivamente. Eu posso ter várias features. E essas features, eu posso gerar um modelo de classificação não supervisionada que vai classificar para mim isso aqui em grupos. Né? Grupos que tenha características similares. Então, isso aqui tem uma característica similar, aqui outra característica, aqui outra, né? Para esses parâmetros que a gente escolheu, para essas features que a gente escolheu. E aí, né, eu tenho o que a gente chama de zonas de manejo.
E lógico, eu posso, como isso aqui é homogêneo, né, para essas características, então eu posso, logicamente, fazer uma amostragem dirigida dentro dessa zona 3, por exemplo. E aí a gente pode obter, né, informações, por exemplo, na zona 3, né, que está aqui para a gente, ó, zona 3, essa em cinza, eu tenho o menor teor de potássio, tá vendo? E na zona 2? Ó, na zona 2, que é essa aqui, ó, a gente tem um pouco mais teor de potássio. E na zona 1, essa aqui tem mais teor de potássio. Então, veja que ele captou aí uma diferença de potássio na área, a mesma coisa para fósforo, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, girando dentro daquele ciclo, obtenção dos dados, processamento, né? E agora falando um pouquinho da atuação. Logicamente, não poderíamos falar da atuação em termos de inteligência artificial sem falar de robótica. Agora, na visão de atuação, né? Atuar, fazer, executar alguma coisa. Então, aqui a gente tem na Agritécnica, que eu comentei com vocês, a John Deere tinha um stand lá só dessa parte tecnológica e, logicamente, era robô. Então, aqui ó, a gente tem um pulverizador autônomo para fazer pulverização, atuação. Aqui a gente tem um trator autônomo também para fazer cultivo do solo. Aqui à frente de um trator com câmeras, né, estéreo para poder fazer a construção 3D do ambiente, GPS e, logicamente, sensor LiDAR, né, LiDAR para poder fazer a integração e ter uma precisão muito maior da localização e segurança, principalmente segurança dos veículos autônomos. Tá? Esse aqui é um robô apresentado pela Case. Se vocês colocarem aqui do lado uma pessoa, é provável que ela vai ficar menor que esse robô, que esse pneu aqui. Então, é um robô muito grande, né? Não são máquinas pequenas. Às vezes são máquinas muito robustas, muito grandes. Esse aqui é um outro robô, né, para fazer cultivo. Então, a gente está falando muito no orgânico. Existe um mercado muito grande do orgânico. E, logicamente, quem vai fazer esse cultivo mecânico que precisa ser feito no orgânico são robôs, né? Não vai ser mais uma pessoa que vai ficar lá o dia inteiro capinando, né? Esse aqui é um exemplo de um robô capinador de uma empresa suíça. Olha só, o que ele está fazendo? Usa painel solar, capta energias do sol, faz a filmagem, identifica através de inteligência artificial o que é planta daninha, o que não é planta daninha, e aí esse braço robótico vai fazer a atuação em tempo real, fazendo a identificação do que é daninho e o que não é. Daí ele pode fazer uma capina, por exemplo, química, ou fazer uma capina mecânica. E ele vai mostrar para a gente essa capina aqui que está sendo feita. Nesse caso aqui, ó, ele vai fazer uma capina mecânica e vai fazer uma capina química. Aqui ele está fazendo uma capina mecânica, tá? E aqui ele está fazendo uma capina química, que você está usando aí um produto químico, tá? Então, essa que é a ideia. E não para por aí, né? Se você pensar, por exemplo, que hoje a gente tem aí semeadoras, né, com várias linhas, 50 linhas de plantio, a gente poderia imaginar, por exemplo, robôs, né, que vai plantar uma única linha, mas eu não vou ter um único robô, eu poderia ter 1000 desses plantando. Isso, a gente dá um avanço muito grande em termos de eficiência de uso dos motores de combustão interna. Porque hoje o motor de combustão interna, ele joga quase tudo fora. De 100% do combustível que a gente coloca, quando a gente traciona uma máquina, a gente consegue aproveitar apenas 10, 15% do que a gente colocou de combustível naquela máquina. Mas quando a gente parte para um nível de motor elétrico, a gente tem uma eficiência energética muito maior. E daí a grande vantagem da gente colocar uma máquina leve no campo, né, que tem uma eficiência energética muito alta e que vai fazer, por exemplo, a dosagem de semente lá para a gente de uma forma muito precisa, utilizando, logicamente, GPS de alta precisão e várias dessas tecnologias de inteligência artificial que eu mostrei para vocês.